A história da Reforma Protestante, a gente acha que conhece, né? Vem logo à mente aquela imagem clássica. Martinho Lutero, um martelo, a porta de uma igreja. É a cena que todo mundo aprende na escola. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. A gente vai mergulhar fundo agora para entender o que realmente estava acontecendo. E a história por trás de tudo isso é muito mais complexa e, francamente, bem mais interessante. Essa é a versão que ficou famosa, né? A ideia de um homem com um martelo na mão num momento que mudou o mundo. É uma imagem muito forte e, em grande parte, é assim que a história é contada. Um único ato de desafio que teria começado tudo. Então, será que foi assim mesmo? Tão simples? Reduzir um dos movimentos mais transformadores da história a um único evento? Bom, isso faz a gente perder a foto completa. A realidade, como quase sempre, é bem mais profunda e cheia de nuances. Lutero não acendeu uma faísca do nada. Na verdade, ele jogou uma tocha num barril de pólvora que já estava prestes a explodir. Para entender a reforma, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo que tornou tudo aquilo possível. Ok, vamos voltar no tempo lá para o final da Idade Média na Europa. E olha, não era uma época de estabilidade, muito pelo contrário. Era um tempo de muita ansiedade, de medo, de questionamentos profundos. E bem no centro de tudo isso estava a igreja, que passava por uma crise de identidade gigantesca. A situação era tão complicada que a gente pode dividir em 3 grandes crises, todas conectadas, que estavam abalando a fé das pessoas. Uma crise sobre quem mandava, outra sobre como alguém poderia ser salvo e uma terceira sobre como se devia viver uma vida considerada santa. Juntas, elas prepararam o terreno para uma mudança radical. A primeira era essa crise de autoridade. Imagina só não saber quem realmente estava no comando. Era o Papa? Eram os grandes encontros de bispos? Os concílios? Ou será que a resposta final estava só na Bíblia? Ninguém parecia concordar e essa confusão toda gerava uma insegurança enorme. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o caos. Pensa bem, 2 papas, um excomungando o outro, cada um garantindo que era o verdadeiro líder. Para uma pessoa comum, a pergunta era óbvia. Tá, mas em quem a gente acredita? Agora, a segunda crise, que era uma coisa muito pessoal, a da salvação. Numa época de tanta incerteza, a pergunta mais importante que existia era: o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? E as respostas que a igreja dava não eram nada reconfortantes. A peste negra fez da morte uma presença constante, diária, aterrorizante. As pessoas estavam desesperadas por alguma esperança. Mas a igreja da época focava muito em rituais, em penitências, o que acabava aumentando o sentimento de culpa, em vez de oferecer a segurança do perdão. E por fim, a crise da vida cristã. Existia uma hierarquia espiritual muito clara. A vida religiosa perfeita era vista como algo exclusivo, para uma elite, sabe? Totalmente separada da vida comum da maioria das pessoas. O resultado disso, um sentimento geral de inferioridade espiritual. Se a pessoa não fosse um monge ou um padre, parecia que sua vida era de segunda classe aos olhos de Deus. Isso criou um abismo enorme, que deixava a maioria das pessoas com a sensação de que seu trabalho, sua família, nada disso tinha um valor espiritual de verdade. Com todas essas crises borbulhando ao mesmo tempo, não é de se espantar que algumas vozes de protesto começassem a surgir. E o mais importante aqui é notar que isso aconteceu muito, mas muito antes de Lutero entrar em cena. Durante séculos, figuras como Waldo, Wycliffe e Hus já estavam levantando as mesmas questões que Lutero levantaria mais tarde. Eles defendiam que a Bíblia, e não a tradição da Igreja, deveria ser a autoridade final. Muitos, como o Jean Hus, chegaram a pagar com a própria vida por essas ideias consideradas tão ousadas. Essas ideias pré-reforma eram poderosas sim, mas elas se espalhavam devagar. Dependiam de manuscritos caríssimos da pregação local. Mas aí, uma revolução tecnológica mudou completamente as regras do jogo. E que impacto, hein? A invenção da prensa por Gutenberg, lá por 1450, fez o preço dos livros despencar, coisa de 70% a 80%. Isso não significou apenas imprimir mais livros, significou democratizar a informação. De repente, as ideias dos reformadores podiam ser impressas e espalhadas por toda a Europa, chegando a um público que antes era impensável. E isso nos leva a um ponto-chave. Não existiu uma reforma protestante. Existiram reformas, no plural. Vários movimentos diferentes, com líderes e ideias distintas, surgindo quase ao mesmo tempo em vários cantos da Europa. A gente pode ver aqui as 4 correntes principais. Na Alemanha, os luteranos, com Martinho Lutero, focavam na salvação só pela fé. Aquela ideia de que a fé e não as boas obras é o que salva.
Na Suíça, Calvino e outros reformadores davam ênfase à soberania de Deus, a crença de que Deus tem o controle absoluto de tudo. Já a reforma anglicana foi diferente, foi mais movida pela política do rei Henrique VIII, e ainda tínhamos os anabatistas, que eram o grupo mais radical de todos, defendendo a separação total entre igreja e Estado, uma ideia, aliás, revolucionária para a época. E a história não parou por aí. Depois que a ideia de desafiar a autoridade central se espalhou, a porta se abriu para ainda mais divisões, ainda mais interpretações. Um exemplo perfeito disso é o que aconteceu na Inglaterra. A Igreja Anglicana tentou ser um meio-termo, mas para os puritanos isso não era o bastante. Eles queriam uma reforma muito mais profunda, e essa busca por pureza acabou levando muitos deles para a América, o que, por sua vez, moldou de forma fundamental a história dos Estados Unidos. Tá, mas por que tudo isso importa hoje? Porque as ondas de choque dessas revoluções religiosas de 500 anos atrás ainda definem muitos aspectos do nosso mundo moderno. Pensa bem, a ênfase em cada um ler a Bíblia por si mesmo ajudou a impulsionar a educação para todos. A ideia de uma consciência pessoal, de uma relação direta com Deus, fortaleceu o individualismo moderno. E todo aquele debate sobre o poder da Igreja contra o poder do Estado, isso moldou a nossa política. Muitas das liberdades que a gente valoriza hoje nasceram, de certa forma, daquelas antigas disputas teológicas. E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Quando a gente discute hoje sobre qual é a fonte da verdade, sobre o papel de uma instituição versus um indivíduo, ou sobre onde fica a linha entre a liberdade pessoal e a responsabilidade com a comunidade, de muitas formas, estamos continuando as mesmas conversas que explodiram na Europa 5 séculos atrás. A reforma não é só história, é um diálogo que continua vivo.